Comunidade Pentecostal Palavra Viva. Tudo é possível ao que crê. Da série Aos que estão chegando. Capítulo 4. A dimensão espiritual. A morte e os lugares para onde vão os mortos. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Paulo Lisboa e o tema do nosso vídeo de hoje é a morte e os lugares para onde vão os mortos. O ser humano foi criado para experimentar e compartilhar a eternidade de Deus, tanto que o Senhor colocou homem e mulher para habitarem em um jardim onde estava a árvore da vida, na qual poderiam se alimentar livremente e usufruir assim da vida eterna. No entanto, o pecado fez com que o ser humano perdesse acesso à árvore da vida e imediatamente seu corpo passou a se deteriorar, experimentando a morte, e o seu espírito, desligado do seu Criador, também experimentou as consequências do pecado. A partir daí, a dimensão do tempo entrou no mundo, delimitando a existência de cada ser humano, cujo destino passou a ser a morte, para a qual caminhamos dia a dia, desde o momento da nossa concepção. A morte, portanto, nada mais é do que uma separação. Separa-se o homem da sua fonte de vida, desfazendo assim a sua existência. Com a morte, o homem se desfaz, de modo que seu corpo volta a ser pó e o seu espírito volta a Deus, como era antes de ser formado. Mas o que acontece com a alma? O que ocorre com essa parte do ser humano que define a sua consciência e a sua personalidade? Vamos ver o que as pessoas do Antigo Testamento entendiam sobre este fato. Ao lermos o Antigo Testamento, vamos observar que sempre se usa o termo descer à sepultura quando se refere à morte. A palavra traduzida como sepultura, porém, não se refere a uma sepultura de um cemitério, como entendemos hoje. Na realidade, o termo hebraico Sheol, traduzido como sepultura, faz referência à morada dos mortos, ou, tecnicamente, a dimensão invisível para onde a alma humana seria levada após a morte. Este local, por sua vez, estaria no mais profundo do planeta Terra, e não acima dele. Por isso se usa a expressão descer. O Antigo Testamento ainda mostra que tanto os justos como os injustos desciam para o Sheol, que é a morada dos mortos. O que separava o lado dos justos dos injustos era um grande abismo que estava entre eles. Essa realidade foi confirmada pelo próprio Jesus Cristo, quando contou aos seus discípulos a história do homem rico e de Lázaro. Vamos vê-la. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse a Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nestas chamas. Disse-lhe, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em sua vida, e Lázaro somente males. Agora ele é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe, rogo-te, pois, ó pai, que mande-o à casa de meu pai. Tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles,
se arrependeriam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem Moisés e nem os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Lucas, capítulo 16, versículo do 22 ao 31. Por essa passagem, uma afirmação pode ser feita já de início. A vida que levamos aqui na Terra define o destino que nos será dado após a morte. Através das suas escolhas e decisões, a forma com que você leva a sua vida, ao morrer, você será conduzido a um lugar de descanso ou a um lugar de tormento e sofrimento. Outra afirmação também pode ser feita: não é possível passar de um lugar para outro, pois há um grande abismo os separando. E a terceira afirmação é de que os mortos não podem voltar deste local para o mundo visível, a fim de comunicar-se com aqueles que ainda estão vivos. Confirmando tudo que afirmamos até aqui, vemos que o próprio Jesus Cristo teve que experimentar esta realidade. Embora fosse Deus, ao vir para a terra como homem, Jesus despojou-se dos atributos da divindade e, vivendo como qualquer outro ser humano, teve de experimentar a morte em seu corpo e descer à região dos mortos, como é expressamente afirmado pelas Escrituras. Contudo, a morte não poderia segurar Jesus. Ela não tinha esse direito, já que em vida ele não pecou. Assim, embora tenha descido ao Sheol, ou Hades, a morada dos mortos, não poderia conter sua alma. Ele havia vencido a morte, conquistado para si as chaves da morte e do inferno. Algo diferente aconteceu, porém, a partir do momento em que Jesus desceu à morada dos mortos. Ao descer até o Hades, a Bíblia nos afirma que Jesus pregou para aqueles que ali estavam aprisionados e, ao ser ressuscitado, trouxe consigo não só as chaves dessa prisão, mas inaugurou uma nova dimensão celestial, para onde se dirigiu e para onde passaram a ser levados diretamente todos os que pela fé são salvos, a fim de permanecerem com ele. Com a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição, a palavra nos fala que ele levou cativo o cativeiro, ou seja, ele transladou a parte dos justos que estava na morada dos mortos para habitarem com ele no céu. Desta forma, entendemos que hoje, quem morre em Jesus é levado pelos anjos do Senhor para um lugar de repouso temporário no céu. Não mais experimentando as realidades da morte e do Hades, para onde são levados e permanecem apenas aqueles que morrem sem a salvação. Atualmente, a morte só leva consigo aqueles que descem ao inferno. Quem sobe ao paraíso de Deus é conduzido pelos anjos e não veem a morte, como disse Jesus. O justo até passa pelo processo de separação do corpo, alma e espírito, que nós chamamos de morte. Mas, na verdade, a morte não tem poder sobre eles. Por isso, da mesma forma que Jesus e os apóstolos se referiam aos justos que morriam, deveríamos dizer que tais pessoas dormem, ao invés de dizermos que elas morreram. Jesus sempre dizia que essas pessoas não estavam mortas, mas que dormiam. Isso não significa que estavam desacordadas, mas se refere a um estado de paz e tranquilidade. O justo que morre está consciente no paraíso, desfrutando das bênçãos de Deus e da companhia de Jesus, aguardando a plenitude dos tempos que foi determinada pelo Pai. Jesus usava este termo para que entendessem o estado de descanso das fadigas e das lutas terrenas. Portanto, aqueles que creem em Jesus Cristo
podem ter a certeza de que nunca verão a morte, pois Jesus é o Senhor da vida, e Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Os crentes em Jesus têm esta certeza, pois já morreram para o mundo de uma vez por todas, para viverem com Cristo em seu reino e em seu tempo kairós, de eternidade e em eternidade. Os salvos que dormem virão com corpos glorificados com Jesus Cristo, quando este retornar à terra para estabelecer o seu reino literal aqui. E a este se unirão os crentes que não tiverem morrido, mas que terão os seus corpos glorificados. Por outro lado, quanto aos que em vida não receberam pela fé e a graça da salvação disponibilizada por Deus através de Jesus Cristo, a morte os tragará e os reterá, até que o Senhor Jesus Cristo volte e venha reinar sobre toda a terra, quando enfrentarão o julgamento final, o grande trono branco. Estes, infelizmente, sofrerão a condenação eterna. Após tal julgamento e as respectivas condenações eternas, ocorrerá ainda outro julgamento, o tribunal de Cristo. Mas este não será um julgamento para a condenação, e sim para a distribuição de prêmios, galardões, pelas obras de cada crente durante a sua vida aqui na terra. A nossa oração é para que todos nós possamos nos encontrar ao morrermos neste lugar de descanso e também de refrigério. E se o Senhor voltar sem que morramos, que possamos estar diante dele, no tribunal de Cristo, a fim de recebermos os galardões pela nossa perseverança até o final dos dias dessa era e usufruirmos com Cristo por toda a eternidade. Vejo você no próximo vídeo.